Olha, eu vou falar agora a respeito de regularização de terras, de propriedades. Pessoas que às vezes são donas, moram num local, exploram uma área, mas não tem ali ainda garantido o direito de ter essa terra, de ter essa propriedade, de ter esse imóvel. Isso é muito mais comum do que o que você imagina. Nós estamos recebendo aqui o diretor do INTERP, do Instituto de Terras do Piauí, Dr. Chico Lucas, que vai conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos. Dr. Chico Lucas, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí, da TV Cidade Verde. Tem algum dado que possa nos dar uma ideia, uma dimensão da gravidade desse problema aqui no estado? Olha assim, o que existe é um diagnóstico aqui em Teresina de que existe 371 núcleos urbanos informais consolidados aqui na cidade de Teresina, tanto na zona urbana como na zona rural. O que você chama de núcleos urbanos? Núcleo urbano informal é uma ocupação que existe até 2016, que tem serviços básicos como calçamento, água, energia, mas que não estão regularizados. Tá, estão falando de invasões de terras. Não só invasões. Na verdade, nos anos 90, a política da Prefeitura de Teresina foi o vila-bairro. Então, todas as vilas são irregulares. Todas as vilas nasceram de uma invasão, foi a busca por terra nos anos 90, com êxodo rural. As pessoas que vieram nos anos 60, 70, 80 do campo para a cidade, buscaram moradia, lutaram por moradia. Hoje a gente não tem tanta luta por moradia como no passado. Hoje a luta é reivindicação por regularização. Então, a maior parte dos bairros de Teresina e das cidades do Piauí são irregulares. A saber, todos os bairros começam com o nome Vila, né? Vila Irmã Dulce, Vila São Francisco, Vila Real Copagre, a maioria delas são irregulares. Tá. Então, assim, se nós tivermos... Essa é a regra básica. Se eu tenho o nome de vila, possivelmente irregularidade. Possivelmente porque era o modelo, né? Aqui no Piauí, nós no sul temos a favela, né? Aqui no Piauí era a vila, né? A vila era a ocupação original, depois ela foi urbanizada, ela virou um bairro, né? Então as vilas viraram um bairro. Tanto é que o programa era Vila-Bairro. E aí faltou o quê? No primeiro momento elas lutaram por calçamento, depois por energia, água, agora estão buscando documento. Agora, assim, foi invertido esse processo? Porque, assim, se você quiser hoje fazer uma ligação na sua casa de energia elétrica, você não consegue fazer se você não tiver com toda a documentação em dia. Mas nessas comunidades, foi feito isso para atender às necessidades, às demandas? Foi porque, enfim, né, Joelson, antes nós tínhamos uma demanda muito grande por água e energia, ainda hoje nós temos. Então, quando havia ocupação, havia uma pressão muito grande nas concessionárias, tanto de água como de energia, e eles resolviam a situação. Então, hoje é porque nós mudamos o nosso parâmetro e desde o programa Minha Casa Minha Vida, as ocupações deixaram de existir. Nós temos bairros mais estruturados. Por exemplo, eu dou como exemplo o Eduardo Costa, nós temos ali na região da Santa Maria da Codipe. Então, com o programa Minha Casa Minha Vida, nós mudamos o parâmetro. Então, veio o governo federal, construir as casas e as pessoas vinham ocupar as casas. Então, eles já nasceram regularizados. Nós estamos falando de um passivo dos anos 90 e primeira década do milênio 2000. Então, dos anos 80, 90 e até o programa Minha Casa Minha Vida. Depois do programa Minha Casa Minha Vida, as ocupações já nasceram regulares. Elas, entendeu? Agora então, eu entendi. Ou seja, você vê os últimos, Eduardo Costa, né? Aquele Orgulho do Piauí, são residenciais que já nascem dentro de um parâmetro da Caixa Econômica muito organizada. A Caixa Econômica fez um trabalho muito bom como agente financeiro, então ela conseguiu trazer essa organização. Então não tem mais esse problema. O que a gente tem é um passivo das décadas anteriores de regularização. Tá, nós estamos falando até de alguns conjuntos, alguns bairros que estão hoje quase que no centro, na região bem quase central da cidade de Teresina. Quando eu digo isso, digo de bairros que não são tão distantes do centro, né? Em muitos casos. Joel, eu tive uma reunião com o prefeito recentemente, com toda a equipe dele, o prefeito Dr. Pessoa. Nós também temos constantemente conversas com a ADH, que faz um grande trabalho, a doutora Giovana, na Agência de Desenvolvimento Habitacional, que inclusive cuida dos conjuntos habitacionais, Mocambinho, Disseu, Parque Piauí. O próprio Tribunal de Justiça tem um núcleo de regularização fundiária. Todo mundo está se debruçando sobre esse assunto. E o que a gente percebe é que a maior parte da cidade é irregular. E a maior parte das cidades... A maior parte da cidade. Aqui eu vou dar um exemplo. Nós temos o próprio Disseu é irregular, a Santa Maria da Codipe, os bairros, grande parte dos bairros de Teresina são irregulares. Irregulares como? Irregulares no cartório. Quando a gente fala de irregularidade, não é que tem uma diferença até a gente... Mas dizendo que os moradores não podem estar lá? Podem estar lá. Existe uma diferença entre ilegal e irregular. Eu até brinco, eu vou fazer um parâmetro aqui. Tá. Né? Quando duas pessoas se apaixonam, elas provavelmente vão morar dentro de uma casa.
O certo a fazer é casar. Né? Mas se elas não casarem, não está errado. Mas está irregular. Que o certo é ter o papel passado. Então, a gente até brinca, as pessoas estão morando com a terra, mas não estão de papel passado. Entendi. Ou seja, não é ilegal, elas é podem irregular. perder direitos. Irregular é diferente de ilegal. A irregularidade traz dificuldade de financiamento. Você vai no banco, você não tem como provar a propriedade, você não pode financiar. Você tem dificuldade de licenciamento de projetos, então o empresário tem dificuldade. Então a irregularidade registral, que é a falta do documento, só quem vive sabe a dificuldade. Ou seja, você vai num licenciamento ambiental, tem dificuldade. Quer fazer uma reforma, só dá para fazer se for à vista. Por quê? Não pode pegar um financiamento do banco. Vai vender para uma pessoa, só pode vender se for à vista. Por quê? Porque a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, não financia uma propriedade que não for registrada. Ou seja, tem uma dificuldade na transação. Então a irregularidade traz esse tipo de dificuldade e diminui os recursos na economia. Tá, doutor Chico Lucas, eu queria convidar o senhor para vir comigo aqui na nossa tela, para que a gente possa mostrar um pouco dessa área onde vai começar o trabalho. Isso. Essa região aqui é a região norte de Teresina, eu estou falando da região norte, a mais antiga, né, vamos dizer assim. Porque nós temos ali a parte da Santa Maria da Codipe, mas estou falando aqui da parte mais antiga que está ali no entorno do aeroporto. Vocês vão começar por qual área essa regularização? Olha, o bairro Real Copagre é um bairro muito antigo, ele tem algumas décadas. Existe uma área dentro do Real Copagre, que é a Vila Real Copagre. Nós vamos começar por essa vila, não é todo o bairro Real Copagre. Tá. Foi uma área aqui que foi ocupada nos anos 80 e 90, o Estado adquiriu, desapropriou dos proprietários, né? E tem áreas também, geralmente áreas institucionais. Quando você faz um loteamento, tem uma parte institucional e área verde. Sim. A área institucional fica para a prefeitura, para o Estado, para construir escola, praças. E a área verde é uma área de proteção. Que não vai ter construção nenhuma, nem de praça, nem de nada. Só que essas áreas ficaram reservadas. O que aconteceu quando teve aquela pressão por moradia? As pessoas invadiram. Quer dizer que aqui no meio desse bairro tem área que não era para estar construída. Isso, mas o que a gente vai fazer? Se até 2016 foi ocupado, a Lei 13465, que é da REURB, ela disse, olha, as pessoas estão lá, estão ocupando há décadas, nós vamos tirá-las de lá? Então, o objetivo da lei é trazer essa segurança da regularização. Isso Entendi. Na cidade toda, por exemplo, além dessa região a gente vai fazer agora também, que é as duas áreas que a gente vai fazer para aprender, e eu sendo aqui humilde e reconhecendo que a gente não sabe. Ninguém aqui no Piauí sabe em tese, mas na prática tem dificuldade. A gente quer fazer na prática. Entendi. Então, nós temos grandes estudiosos que estudam, advogados. Recentemente mesmo a OAB fez um evento, eu participei, sobre direito urbanístico. A gente estuda muito, mas na prática a gente quer usar as ferramentas. Como, por exemplo, aqui a gente não vai usar o drone porque aqui é o aeroporto. O drone nem sobe aqui. Mas em outras áreas a gente está fazendo a vetorização. É o que vocês fizeram aqui, ó. Dá para fazer toda a divisão sem precisar ir no lugar. A gente já pega as imagens de satélite, pega a imagem uma ortoimagem, faz todo o georreferenciamento com drone e a gente vai fazer o cadastro no campo só para saber quem ocupa aquelas casas. Pronto. Feito esse trabalho, se vocês descobrirem quem é que está nessa área amarela e que está morando em uma área que é irregular, o que é que esse morador precisa fazer? Não, a gente vai fazer o cadastro, né? Esse processo todo, vai fazer um projeto de regularização, vai submeter à prefeitura, a prefeitura vai aprovar. São dois tipos de ocupação, a social e a especial. A social é para até famílias de até 5 salários mínimos, não paga nada. A especial é para pessoas que ganham mais do que 5 salários mínimos. E aí a gente vai levar para a prefeitura é parceiro, o doutor Pessoa disse que é um dos interesses, é regularizar a situação de Teresina e no segundo momento nós vamos levar para o cartório. Inclusive, naquele sistema que a gente lançou e foi aqui, até peço aqui e agradeço ao empresário Jesus Filho, que sempre dá uma cobertura, o Regina, que é uma forma de integrar, de ser rápido. Então a gente está criando todas as ferramentas. O georreferenciamento vai ser através de drone. Aqui não vai ser por conta do aeroporto. Cadastro através de tablet, com informações que a gente está buscando nas concessionárias, para depois fazer o projeto e levar o cartório tudo de maneira virtual e célere. O objetivo é aprender a fazer todo esse trabalho de maneira rápida e célere, para que a gente possa replicar em outros bairros e em outras cidades do Piauí. Muito bem. Vamos admitir que essas pessoas estejam em situação irregular e começa o processo. Você tem ideia, você disse que ainda está vivendo na prática, mas já dá para ter uma ideia de quanto tempo essas pessoas terão a sua documentação e a regularidade garantida? Olha, o Real Copagre é uma área que o Estado já trabalhou há muitos anos, já fez várias vezes, até as pessoas não acreditam mais, como no rural. A gente foi para um lugar que já tinha um pré-trabalho para justamente aprender a fazer rápido. A nossa ideia é que seja feito em 100 dias.
Foi uma meta que eu dei para a nossa equipe para aprender a fazer rápido. Porque se for fazer demorado, não adianta. As pessoas têm uma expectativa muito grande. Então, a meta aqui é de em 100 dias entregar a Vila Real Copagre. 100 dias? 100 dias. Com o documento pronto? Com o documento pronto. 100 dias, aí 3 meses e 10 dias. 3 meses Pode e pouquinho. cobrar. Eu coloquei a meta menor para a minha equipe, para ver se a gente volta em 100 dias. Muito bem. Bom, nós estamos falando de Real Copagre. Na Zona Norte, haverá algum bairro que deverá passar também por esse tipo de processo? Olha, nós temos várias situações. Por exemplo, o Mocambinho precisa ser uma atuação, só que o Mocambinho tem uma questão que é a Limel, que é a linha. Porque o Rio Puti e o Rio Parnaíba são rios da União. Uhum. Então, aqui envolve a SPU, a gente também está em conversas. Aqui na água mineral, aqui na região, nós vamos fazer a Vila Embrapa, que é a Embrapa, certo? Uhum. Tem uma vila, tá vendo essa fileirazinha de casa aqui, ó? Certo. Elas pegam todo mundo na Embrapa. Dá para fechar mais aqui, só para a gente ter uma ideia? Essa vila... Elas estão encostadas no muro da Embrapa. Isso, o nome dela é Vila Embrapa. Nós vamos fazer nesse momento Vila Real Copagre e Vila Embrapa. As duas que vão ser os pilotos. Tá bom. Essas não deveriam ter sido construídas aqui nesse muro? Justamente, é o seguinte, o terreno era da Embrapa, eles construíram. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai regularizar. A Embrapa doou para o Estado há alguns anos, as pessoas moram há décadas e a gente não tem mais condição de sair. Veio a lei federal, veio toda uma legislação, justamente consolidar. O objetivo do poder público é justamente resolver o problema das pessoas que vivem, que ocupam, que já construíram famílias, que dão uma função social para a propriedade. Então, se construir de maneira irregular até 2016, cabe ao Estado regularizar. Uhum. Né? Então, o objetivo agora é, de todos os órgãos, nós temos que achar os meios de regularizar as situações das pessoas. O INTERP vai se envolver, de alguma medida, nas questões que envolvem o muro do aeroporto, as imediações do aeroporto? Está tudo com a empresa que comprou os direitos de exploração? Joelson, são muitas demandas. Eu nem discuti essa questão do muro, né? A gente está primeiro aprendendo a fazer os procedimentos da REURB para, junto com a DH, junto com o tribunal e com a prefeitura, replicar em outros bairros, replicar em outros locais. Porque Teresina precisa dessa intervenção. Não só Teresina, Parnaíba, Luiz Correia, o litoral é um problema muito sério. Nós temos um problema muito sério no litoral com as ocupações e outras cidades do Piauí também. A gente está fazendo, primeiro aprender, primeiro entender, criar o procedimento e replicar para que a gente possa resolver esse problema. Quero agradecer ao senhor, doutor Chico Lucas. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Pode me chamar de Chico Lucas mesmo, não é doutor não. E tá agradecer Chico. O espaço de sempre, tanto a TV como a rádio, a Glenda, que é uma amiga de manhã, eu escuto sempre, gosto muito. E o Elivaldo, que também é uma pessoa que cobre a parte dos que produzem lá no campo. Então, um abraço a essa equipe que é especial e eu agradeço muito. Muito obrigado, doutor. Chico Lucas, presidente do INTERP, trazendo aqui as informações para nós a respeito dessa necessidade de regularização. Olha, é muito interessante esse assunto, hein, gente? Nem imaginávamos. Morando tranquilo, em casa. Pois é, problemas na área.